Tá. O computador aberto aqui, eu vou colocar também para ir acompanhar. Pronto. Tá. Pronto, já estamos... O computador aberto aqui, eu vou colocar também para ir acompanhar. Pode botar no mudo, no computador, então fica dando 2 áudios. A gente já está ao vivo, tá? Aqui pelo YouTube, já começou a transmissão, o pessoal está dando aqui boa noite. Começando a chegar. Boa noite, o povo está chegando. Tá. Então, assim, se a gente quiser, Valéria, para que a gente cumpra o horário certinho, como ficar aí para os meninos assistirem no segundo momento também, né? A palestra aqui do professor vai ficar gravada aí na plataforma para que o pessoal consiga acompanhar. Então, se quiser já dar o pontapé inicial aí, começar com algumas palavrinhas aí. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo, muito obrigada. Como eu falei ontem, primeiramente eu agradeço a Deus, segundo a vocês, porque se não fosse essa oportunidade de vocês, né, fazer tudo isso, nada disso estava acontecendo. E é muito gratificante ter a sua presença aqui. Eu agradeço também ao Starley e ao nosso palestrante de hoje, professor Rodolfo Fernandes, por ter se disponibilizado, sacrificado um tempinho aqui do seu horário para estar aqui palestrando, porque a gente sabe que a agenda não é fácil, né? Tirar esse tempo para estar aqui fazendo isso, mas eu agradeço de coração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todos vocês, assim como a vida de você que está assistindo, como a vida do Starley, como a vida do professor Rodolfo, que já é uma pessoa de coração muito bom. Então, muito obrigada e boa palestra para vocês. Excelente. Obrigado, Valéria, pelas palavras também. Eu também, como instituição, agradeço, tá, Rodolfo, pela sua disponibilidade. Eu acredito que além de empresa, teve uma frase que eu ouvi que quando você monta empresa, você faz um contrato social, né? E o próprio nome já diz, é um contrato para a sociedade, uma prestação de serviço para a sociedade. Eu acho que a gente, como eu, o Starley, como pessoa e a nossa empresa, acho que o principal objetivo nosso é ajudar a transformar a vida de pessoas, já que a gente atua no ramo da educação e a gente acredita muito nisso. Acredito que esse é um grande papel aí do professor, né, uma empresa de educação como a nossa. E volto a falar, a gente está sem nenhum tipo de ganhos financeiros, né, nesse evento, está doando, todo mundo está doando um pouco do que tem, né, a gente, né, algumas ferramentas, um pouco do tempo, o professor Rodolfo é o pouco do tempo e o conhecimento dele, a gente pede a doação de quem está assistindo, de modo a se inscrever no evento, já que todo esse valor arrecadado vai ser destinado a essa doação aí à Valéria para o financiamento dos estudos dela, né? Então, é muito importante a gente engajar todo mundo nisso, até porque, como eu falei numa história que eu postei ontem, a gente tem que apostar na educação como mola propulsora da mudança de vida, né? E esse é o principal objetivo aqui com esse evento, tá? Professor, a palavra está com você. Beleza. Pessoal, boa noite agora de maneira oficial. Agradecer o convite da Valéria, a assessoria do nobre amigo, ao GPI aí também pela parceria nessa proposta. A gente vai bater um papinho sobre Covid, só que eu não vou usar slide não, tá? A gente vai bater papo e aí eu vou pontuando os principais tópicos aí, tá? A maioria é estudante de farmácia, é isso? Ou público multidisciplinar? Pessoas, tem farmácia, tem biomedicina, tem enfermagem, tem nutrição, tá bem multidisciplinar. Né? Claro que um quadro desse de alterações laboratoriais no COVID importa e é importante para todos os profissionais de saúde atualmente, né? Beleza. Então, a gente vai começar falando lá do diagnóstico. Muito se fala sobre os testes rápidos, né? Questão de sensibilidade ou da capacidade diagnóstica desses testes. E aí o fabricante vem dizer que o teste apresenta aí 85% de sensibilidade. O que seria a sensibilidade? Seria a capacidade que o teste tem de diagnosticar casos positivos. Ou seja, de 100
pacientes positivos, ele só vai conseguir dar o diagnóstico de 85. Isso é o conceito de sensibilidade, é ele poder diagnosticar pacientes verdadeiramente positivos. E aí, sempre tem a discussão qual é o período exato, qual é o melhor momento para realizar esses testes. A gente sabe que tem o teste IgG e IgM. IgG, ele diz que você teve a doença, você teve uma soroconversão, é um anticorpo de memória. E o IgM diz que você está com aquela determinada infecção. E aí, esses testes rápidos, o ideal é que eles tenham IgG e IgM, né? Essa associação. E aí, esse IgM geralmente é detectado lá pelo 14º dia, ou seja, após 2 semanas que esse paciente começa a desenvolver sinais e sintomas, ele provavelmente vai ter um teste lá positivo, tá? Então, alguns testes variam ali entre o 10º e o 14º dia, tá? Como período ali de detecção. Geralmente, o 14º dia é o pico máximo do anticorpo IgM. IgM porque ele é um anticorpo que é maior, né? Tem 5 sítios de ligação ao antígeno, é um pentâmero, tá? Por isso, ele é um anticorpo da fase aguda e o IgG de memória. A gente até brinca que o IgM seria um pitbull no seu quintal e o IgG seria um poodle, tá? Ou seja, uma resposta por IgG é mais branda do que uma resposta por IgM. Tranquilo? Então, teste rápido, IgG e IgM. Geralmente, o IgM ali por volta do 14º dia, ele já está positivo. E aí, por que a gente tem muitos casos de falso negativo? Primeiro, a sensibilidade do teste, o fabricante diz aí que é 85%, mas se eu estou vendendo o produto, eu posso dizer que ele é 100% sensível. Né? Eu estou vendendo meu peixe, eu vou jogar a qualidade para cima. Então, tem essa limitação em relação à qualidade dos testes. Por outro lado, tem pacientes que não desenvolvem anticorpos suficientes para positivar o teste. Então, aí você tem um paciente mesmo com COVID, um resultado falso negativo, né? Um não reagente, tá? Mas isso por conta da não produção de anticorpos suficientes para positivar o teste ali, o IgM, tranquilo? E aí, o ideal seria, dentro dessas limitações, que a gente fizesse a testagem na população toda, né? Porque, por mais que tenha uma limitação aí, ou seja, de 100 pacientes positivos, 15 não teriam diagnóstico. Mas aí, questão de proporção, a gente teria aí um número bem razoável de pacientes detectados. Tá? Então, esse seria o ideal aí, testar todo mundo. Mas a gente sabe que isso não é possível, principalmente aqui no Brasil. Tá? O padrão ouro seria o melhor método, tá? Para a gente detectar a COVID seria por PCR, reação de cadeia polimerase, né? Que seria aquele testezinho suave, né? Na orofaringe, nas narinas ali e tal. Esse é o melhor padrão, porque ele vai detectar o RNA do COVID. Tranquilo? Então, esse seria o melhor método. Isso, você poderia fazer esse método RT-PCR no início dos sinais e sintomas. Ali pelo 3º, 4º dia, provavelmente, esse teste por PCR já estaria positivo, tá? Porque possui maior sensibilidade. Mas aí tem um probleminha, ele é muito mais caro, tá? Do que o teste rápido. E, além disso, ele é um pouco mais demorado, demora muito, demora quase 1 hora, né, segundo o relato. Esse teste demora quase 1 hora para ser realizado. E aí, numa demanda grande, isso acaba impactando o tempo de liberação dos resultados. No início da pandemia, tinham laboratórios aí liberando o resultado com 15 dias após a realização. É um tempo bem expressivo, mas aí justifica-se pela demora na realização do teste. Né? Na verdade, são criadas ali várias cópias ali do vírus para poder fechar o diagnóstico. Então, RT-PCR, reação de cadeia polimerase, pega um fragmento ali do vírus e amplifica para a sua identificação. Tá? Seria o melhor método, mas a gente sabe que é bem mais caro. Tranquilo? Claro, sinais e sintomas são bem característicos, né, da doença, a perda de olfato, a perda de paladar. Tem pacientes que não desenvolvem grandes repercussões clínicas. Eu, por exemplo, eu tive perda de olfato, perda do paladar, pequeno desconforto respiratório. Um dia eu tive um quadro de diarreia, mas nada tão significativo. Mas eu fiz o teste depois, IgG deu positivo, então eu tive, de fato,
Covid, são os sobreviventes aí, tranquilo? E aí, depois de diagnosticado, a gente começa falando do hemograma, tá? O hemograma, didaticamente, que a gente pode dividir leucometria global específica, né? A soma ali e avaliação dos leucócitos, a série vermelha, né? Onde a gente avalia hemácias, hemoglobina, hematócrito, índice hematimétrico, também a contagem de plaquetas. Lá na leucometria global e específica, geralmente, quando o paciente tem uma infecção viral, o que a gente encontra? O paciente, por exemplo, tem dengue, paciente com HIV, o que geralmente a gente encontra? Uma leucopenia, ou seja, uma redução da contagem global de leucócitos com aumento de linfócitos. Tecnicamente, a gente diz que o paciente tem uma leucopenia com linfocitose. Esse é o quadro viral esperado na maioria das infecções aí promovida por vírus. Entretanto, alguns pacientes com Covid, ao invés de apresentarem linfocitose, o aumento da contagem de linfócitos, têm apresentado linfopenia, uma redução da contagem de linfócitos. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que os linfócitos, né, tem lá o linfócito B, linfócito T, linfócito NK, especificamente o linfócito B, ele se diferencia lá em plasmócitos, e aí os plasmócitos ali vão produzir as imunoglobulinas, os anticorpos. Tá? Então, quando a gente tem uma redução da contagem de linfócitos, indica que não haverá produção de anticorpos para conter aquela infecção viral. Então, na COVID, a gente tem uma linfopenia em um grande número de pacientes. A leucometria, geralmente está reduzida em infecções virais, a gente também pode encontrar na COVID uma leucopenia. Entretanto, alguns pacientes têm apresentado o aumento da contagem de leucócitos, que é uma alteração, né, essa leucocitose, o aumento da contagem, é muito comum nas infecções bacterianas. O que isso sugere para a gente? Meu paciente com COVID, com leucocitose, provavelmente ele desenvolveu alguma infecção bacteriana oportunista. O que a gente tem encontrado muito é uma pneumonia bacteriana. Tem pneumonia viral, tem pneumonia bacteriana. E aí, alguns pacientes têm apresentado leucocitose, lá com o tal do desvio à esquerda, que é aumento de neutrófilos, que são alterações comuns da infecção bacteriana. O que sugere para a gente que, além da infecção viral pelo COVID ali, a gente também tem uma infecção bacteriana oportunista, geralmente uma pneumonia. Tranquilo? Então, esse quadro inicial do hemograma pode apresentar leucopenia, como as infecções virais comumente apresentam, como pode apresentar leucocitose, geralmente associada aí a uma infecção bacteriana secundária, né, oportunista. Em relação a linfócitos, que geralmente estão elevados na infecção viral, na COVID pode ficar baixo. E aí, por que diminui o linfócito na COVID? Primeiro, a própria medula óssea diminui a produção de células de maneira geral. Tá? E segundo, o vírus, além de causar essa supressão medular, diminuir a produção de células, o vírus também ele é citotóxico, ou seja, ele causa uma lesão, uma destruição celular ali de maneira direta. Então, a gente tem uma linfopenia, tanto por uma supressão medular, quanto por uma citotoxicidade direta causada pelo vírus. Tranquilo? E aí, dentro da leucometria, tem uma relação que a gente faz, que é uma relação neutrófilo-linfócito. A gente pega o valor absoluto de neutrófilos, divide pelo número absoluto de linfócitos. Geralmente, essa relação varia entre 2 a 2,5, como normal. Tá? Por exemplo, você tem 5.000 neutrófilos, divide para 2.500 linfócitos, você tem uma relação aí de 2. Então, 2 a 2,5 é uma relação neutrófilo-linfócito normal. Ao passo que, quando a gente tem um quadro inflamatório, essa relação neutrófilo-linfócito aumenta, indicando para a gente que há um quadro inflamatório. E a gente sabe que a COVID de 2019 é uma doença inflamatória sistêmica. Então, a relação neutrófilo-linfócito geralmente é mais elevada, acima de 2,5. E a gente pode monitorar esse parâmetro aí para avaliar a evolução clínica da doença. Se essa relação neutrófilo-linfócito está aumentando, tá? Indica que a inflamação está aumentando. Se estiver diminuindo,
Isso indica um bom prognóstico. Tranquilo? E aí, geralmente em fase inicial de infecções, a gente não encontra eosinófilo nem monócito na corrente sanguínea. Até porque você tem um quadro inflamatório, você tem, de repente, maior produção ali de corticoide. Esse corticoide, né, os glicocorticoides, diminuem, tá, a produção, tá, de eosinófilos. Você praticamente não encontra eosinófilo na corrente sanguínea, assim também como o monócito também desaparece. E aí, ao passo que o paciente entra no quadro de cura ou de melhora, a gente encontra uma melhora celular. O que é isso? O eosinófilo começa a aumentar, o monócito começa a aumentar. Então, o hemograma ele tem algumas fases, tá? Uma fase aguda, nada de eosinófilo, nada de monócito. Ao passo que vai evoluir no quadro de maneira positiva, a gente encontra um aumento tanto de monócito quanto de eosinófilo aí, tá? Tinha 0, agora tem 2, 3. Isso é positivo para a gente. Segunda metade do hemograma, série vermelha, tá? Esses pacientes costumam apresentar anemia, tá? E aí a gente pode justificar essa anemia de várias formas. Primeiro, o próprio vírus acaba gerando supressão medular, que eu falei, ou seja, a medula óssea vai diminuir a produção de células. Logo, as hemácias estarão mais baixas, ou seja, a hemoglobina vai diminuir e o paciente vai ter um quadro de anemia. Entretanto, existe uma anemia causada por doenças inflamatórias, tá? E aí dá o nome de anemia de doenças inflamatórias ou anemia de doenças inflamatórias crônicas. Por que essa anemia acontece na inflamação? Durante a inflamação, a gente tem aumento das chamadas proteínas de fase aguda de quadros inflamatórios. Proteína C reativa, fibrinogênio, e aí tem uma proteína, tá? Uma espécie de um hormônio chamada epicidina. O que a epicidina faz? Ela bloqueia os estoques de ferro. Na verdade, ela pega o ferro que está na corrente sanguínea e estoca na forma de ferritina, que é um exame laboratorial que é muito utilizado para avaliação das reservas de ferro. Só que a ferritina também é um marcador inflamatório. A ferritina também é uma proteína de fase aguda de quadros inflamatórios. E aí, quando a gente faz a ferritina desse paciente, que geralmente vai até 300, geralmente a gente tem aí 500, 700, 1.000, 1.500 de ferritina, indicando o quê? Que há um alto grau de inflamação. E os pacientes com Covid estão apresentando ferritina muito elevada. Mas ao passo que a ferritina está muito alta, o ferro vai estar muito baixo, justamente porque essa proteína, epicidina, tirou o ferro da corrente sanguínea e deixou armazenado na forma de ferritina. Mas armazenado de uma forma indisponível, ou seja, a gente não consegue utilizar. Tá? E aí vai gerar anemia da doença inflamatória, anemia da doença inflamatória crônica. Tranquilo? Pode ter algum grau de hemólise envolvido, mas essa anemia provavelmente é por supressão medular, inibição da produção de células na medula óssea. Tranquilo? E aí, contagem de plaquetas geralmente está baixa. Por quê? Quando você tem uma infecção viral, uma doença inflamatória desse nível, o que acaba acontecendo? Acabam sendo formados anticorpos que formam complexos que se ligam às plaquetas, tá? Esses complexos aí acabam marcando as plaquetas e quando essas plaquetas passam pelo baço, o baço vai lá e destrói essas plaquetas. Então, o paciente apresenta uma plaquetopenia. E o paciente com Covid tem comumente aí um quadro de plaquetopenia. Isso é muito grave. Por quê? Todo paciente que tem menos que 100.000 plaquetas, ele tem um risco aumentado para sangramentos. Quando está abaixo de 50.000, tá? Esse paciente tem um risco muito elevado de apresentar acidente vascular cerebral, principalmente se tiver menor que 30.000. Tá? E tem alguns estudos mostrando acidente vascular cerebral, tá? Em pacientes com Covid, justamente porque a plaqueta diminuiu muito, provavelmente formou trombos, tranquilo? E aí obstruiu o fluxo sanguíneo. Então, plaqueta cai bastante, em alguns casos é necessário fazer
a transfusão de concentrado de plaquetas, tranquilo? E aí pode apresentar alguma melhora, tá? Mas geralmente plaqueta muito baixa. E aí tem um outro lado. Se meu paciente tem um quadro inflamatório, a gente provavelmente tem um aumento da expressão de interleucina 6, que é uma citocina inflamatória. E a interleucina 6, ela estimula a medula óssea a produzir plaquetas. Então, pode ser que alguns pacientes tenham uma contagem mais elevada por conta da inflamação. Tranquilo? Então, contagem de plaquetas baixa na COVID, e aí a gente pensa aí na questão da transfusão. Muito se fala na prescrição de heparina, tá? Justamente para evitar a formação de trombos, mas a gente sabe que existe um quadro, uma reação adversa à heparina, chamada trombocitopenia induzida pela heparina, o que a gente chama de HIT1 e HIT2. O que é o HIT? HIT não é música da moda, não. HIT é trombocitopenia induzida por heparina. Tipo 1, o paciente, após a utilização da heparina, teve uma redução maior que 50% da contagem de plaquetas. A contagem de plaquetas diminuiu abaixo da metade. HIT1. Por quê? A heparina induz a formação de anticorpos antiplaquetários. E aí, essas plaquetas ficam marcadas e o BACE vão destruí-las. No HIT2, e aí a gente tem um quadro diferente. No HIT2, essas plaquetas se agregam, formando trombos. E aí, isso gera o quê? Obstrução de vasos. O paciente pode ter um acidente vascular cerebral, por exemplo, pode ter um tromboembolismo. Isso acontece a nível pulmonar também. Tranquilo? Então, o HIT2, você tem a formação de agregados plaquetários. É meio controverso, porque a heparina está sendo utilizada justamente para evitar a formação de trombos. E aí, nesses casos, a gente tem no HIT2 a agregação plaquetária. E aí o paciente pode ter tromboembolismo. Tá? Então, se o paciente já teve algum histórico de HIT, essa heparina ela é evitada ao máximo. Mas, de maneira geral, o paciente foi para terapia intensiva, foi para o CTI, vai ficar acamado por alguns dias, já é prescrito, aí, por exemplo, Clexane, que é heparina fracionada, heparina de baixo peso molecular. A não ser que o paciente tenha aí uma redução significativa da taxa de filtração glomerular. O paciente está filtrando menos que 30 ml por minuto. E aí não se pode usar Clexane, e aí, no caso, usa a heparina como anticoagulante. Na verdade, é a mesma heparina. Heparina, quando a gente fala heparina, é heparina não fracionada, de alto peso molecular. E heparina fracionada é o Clexane. Tá? O paciente usa para prevenir tromboembolismo venoso. Tranquilo? Então, plaquetopenia geralmente é encontrada também na COVID de 2019. E aí, entrando na bioquímica, quando a gente pensa em glicemia, se meu paciente tem um quadro inflamatório, ele produz maior concentração de citocinas inflamatórias, interleucina 6, fatores de necrose tumoral, que são citocinas que diminuem a resposta à insulina. E aí a glicemia tende a ficar muito elevada. Tranquilo? E isso acontece lá com o paciente com obesidade. Tecido adiposo produz interleucina 6, fator de necrose tumoral. Por isso que esses pacientes têm resistência insulínica, risco de desenvolver diabetes tipo 2. Em doenças inflamatórias, acontece o mesmo. Tá? Maior produção hepática de interleucina 6 e fator de necrose tumoral vão fazer com que a glicemia desse paciente fique muito elevada. E qual o problema da glicemia muito elevada? Isso gera estresse oxidativo. Tá? O que é o estresse oxidativo? Imagina que você colocou o portão lá, mas não pintou. Esse portão vai enferrujar. Você cortou a maçã, deixou em cima da mesa ou na geladeira, lá escureceu. Ela oxidou. Então, esse é o estresse oxidativo. Ou seja, quanto maior a glicemia, maior o estresse oxidativo. E aí, essa glicemia elevada, a gente pode chamar de hiperglicemia do estresse. Hiperglicemia do estresse metabólico. E está acontecendo, de maneira bem comum, quadros de cetoacidose diabética em pacientes com diabetes tipo 2 com COVID. Essa cetoacidose ela é mais comum no paciente que tem diabetes tipo 1. Por quê? O organismo não produz insulina e o organismo, para tentar gerar energia, ele vai lá, quebra lipídios, tá? Para gerar energia de fonte secundária, que são os ácidos graxos.
Entretanto, quando ele produz esses ácidos graxos, ele também produz corpos cetônicos. Quando ele libera esses ácidos graxos, quando metaboliza, ele produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos têm natureza ácida, gerando a cetoacidose diabética. Então, um dos fatores para você ter cetoacidose é a deficiência insulínica. É mais comum no tipo 1. No tipo 2, pelo contrário, o paciente produz muita insulina. E aí, na COVID, o que acontece? 90% dos pacientes com diabetes têm diabetes tipo 2. Ele tem muita insulina, tá? Na maioria dos casos. Em outros casos, ele já é insulino dependente, a insulina está baixinha. Tranquilo? Bem, o que está observando? Paciente com diabetes tipo 2 desenvolvendo cetoacidose diabética. Por quê? Além da deficiência insulínica, o que gera cetoacidose é estresse metabólico. Pacientes com traumas, infecções bacterianas, um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, ou seja, quando há um estresse metabólico, você também tem uma maior demanda energética. E aí o organismo vai procurar energia através de onde? Não da glicose, que ele vai consumir rapidamente, vai utilizar essa glicose. Na verdade, ele vai fazer lipólise, quebra de lipídios, beta-oxidação para formar corpos cetônicos. E aí, meu paciente com diabetes tipo 2 teve a COVID, isso gerou um estresse metabólico, e aí ele vai ter cetoacidose por conta da COVID de 2019. Tá? Acidose metabólica, quadro gravíssimo, tranquilo? O paciente precisa hidratar, precisa receber, em alguns casos, reposição de potássio, insulinoterapia, tranquilo? Isso acontece também com pacientes com COVID. Então, a glicemia tende a ficar muito elevada, tranquilo? Em relação aos marcadores de função renal, tem aparecido muitos casos de paciente com insuficiência renal aguda ou injúria renal aguda ou lesão renal aguda. Você pode chamar das três formas, tá? Mais atualizado é você falar injúria renal aguda. Bem, o COVID ele tem afinidade pela tal da ECA2, né? Enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que é presente nas células tubulares renais. E aí ele causa lesão renal. Essa é uma das justificativas que o paciente tem uma insuficiência renal aguda na COVID. Outra possibilidade. Esse vírus também causa lesão hepática. Esse vírus também diminui a produção de albumina lá no fígado. Se houve lesão hepática, o fígado diminui a produção de albumina. Quando tem menor produção de albumina, ocorre extravasamento plasmático, tá? Assim como na dengue. E aí, esse extravasamento plasmático causa desidratação. E aí, olha só, o vírus causou lesão no fígado, isso gerou redução da albumina e gerou desidratação. Essa desidratação vai fazer com que chegue menos sangue aos rins, ou seja, o paciente vai ter má perfusão renal. O que é perfusão? Chegada de sangue a determinado órgão. Se o paciente está desidratado, menor quantidade de sangue vai chegar até os rins. E aí o paciente vai ter uma redução abrupta da taxa de filtração glomerular, ou seja, os rins vão diminuir a sua filtração. Isso significa que ele teve uma injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda. Qual o probleminha dos rins pararem? Primeiro, o potássio, que é um eletrólito que é excretado pelos rins, logo se eleva. E aí, se você tem elevação do potássio, o paciente pode ter arritmia cardíaca e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se os rins diminuírem a sua capacidade de filtração, a gente encontra o aumento da ureia, o aumento da creatinina, mas uma redução da taxa de filtração glomerular, que é calculada. A partir da creatinina, a gente pode calcular isso. Tranquilo? Então, a gente tem o aumento da ureia, aumento da creatinina, redução da taxa de filtração glomerular. E aí, nessa insuficiência renal aguda, com má perfusão, menor chegada de sangue até os rins, a gente também pode ter uma acidose lática. Tá? Sempre quando a gente tem pouca oxigenação dos tecidos, o organismo produz glicose ali, faz glicólise de forma anaeróbica. Isso gera a formação do ácido lático, que por sua vez gera acidose metabólica.
Tranquilo? E aí, lá na gasometria, olha só, o paciente está com lesão hepática pelo COVID, diminui a albumina, e essa albumina diminui, aumenta o extravasamento plasmático, isso causa menor chegada de sangue até os rins param. Isso gera hipercalemia, aumento do potássio, arritmia cardíaca. Isso pode gerar acidose metabólica por conta de acidose lática. Essa acidose lática, ela pode causar, por exemplo, uma menor afinidade da insulina para os seus receptores, aumentando a hiperglicemia. A acidose diminui a afinidade, por exemplo, de catecolaminas, por exemplo, adrenalina, aos seus receptores, lá no coração, por exemplo. E aí você tem uma menor resposta adrenérgica, por exemplo, você pode ter um paciente com bradicardia, né? E uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, a acidose compromete o controle glicêmico, pode comprometer a contração cardíaca, pode comprometer a parte respiratória. E aí, se está comprometendo a parte respiratória também, né? O paciente está desenvolvendo uma insuficiência respiratória, a gente também encontra essa alteração lá na gasometria, tá? E aí, da função renal, a gente vai lá para a gasometria. Lá na gasometria, a gente vai encontrar um pH muito ácido, por conta de uma acidose, por conta da acidose lática, pH muito baixo, tranquilo? E aí, também tem um bicarbonato baixo. Quando a gente pega lá na gasometria, tem um HCO3-, que é o bicarbonato. Então, a gente vê um pH muito baixo com bicarbonato baixo. A gente já sabe que o paciente tem uma acidose metabólica, por conta do COVID. E aí, tem a pressão de CO2, do gás carbônico, que também é avaliado pela gasometria. Se meu paciente tem uma insuficiência respiratória, tá? Até porque o COVID, essa inflamação causa lesão pulmonar, o paciente tem comprometimento pulmonar. E aí você acha que os pulmões vão estar eliminando CO2 normalmente? Não. Você acaba retendo maior concentração de CO2. A gente faz um cálculo para avaliar o PCO2, a pressão de CO2 esperada dentro dessa acidose metabólica. A gente viu que o pH está baixo, viu que o bicarbonato está baixo, a gente precisa calcular o PCO2. E aí, por exemplo, o PCO2 esperado era 35, por exemplo. Tinha que estar 35. Aí você vai olhar o PCO2, está 40, está 45, está 50. O que acontece? Se teu paciente tem uma acidose, ele tem muito ácido na corrente sanguínea, correto? Se tem muito ácido, o organismo tem que fazer alguma compensação. Como é que ele compensa isso? Diminuindo o CO2. Por quê? Esse CO2 se liga à água lá na frente, formando ácido carbônico, ou seja, mais ácidos. Então, o organismo, para diminuir a produção de ácidos, ele elimina CO2. E aí tem um termo médico que a gente utiliza, que é lavar. Os pulmões vão lavar maior concentração de CO2, justamente para diminuir. Isso os pulmões vão lavar o CO2 justamente por quê? Para esse CO2 não ser convertido em ácido, beleza? Só que se meu pulmão estiver comprometido por conta da COVID, que gera lesão pulmonar, gera formação de trombos a nível pulmonar, o que vai acontecer? Esse CO2 vai ficar mais elevado. A Érica está falando, porque o vírus tem tropismo para alguns órgãos. Sim, o vírus tem tropismo lá pelos rins, pelo fígado, pelos pulmões, ou seja, existem receptores para esse fígado, no caso a ECA2, tá? É uma das portas de entrada para o COVID nesses órgãos, tranquilo? E aí a gasometria a gente encontra isso, pH baixo, bicarbonato baixo, um CO2 muito alto, indicando que, além da acidose metabólica, tem uma acidose respiratória. Vejam só, meu paciente, por conta de uma acidose lática, uma perfusão periférica, por conta até do comprometimento pulmonar, ele vai ter uma acidose metabólica. pH baixo, bicarbonato baixo. Por outro lado, nessa mesma gasometria, a gente consegue calcular o CO2 esperado e observar que o CO2 está acima da faixa ideal. E a gente sabe que os pulmões estão retendo CO2. Então, nesse caso, a gente vai ter uma acidose respiratória de maneira concomitante à acidose metabólica.
Ele tem 2 distúrbios dentro de um mesmo exame. Tranquilo? Tudo isso a gente avalia através da gasometria. Tranquilo? E aí tem uma acidose metabólica e acidose respiratória. Tranquilo? A nível hepático, a gente viu que o vírus tem tropismo pelas células hepáticas, e aí a gente pode encontrar um aumento de todas as enzimas que indicam para a gente lesão. Aumento do TGO, aumento do TGP, aumento de gama-GT, uma redução da albumina. Tranquilo? A albumina vai estar baixa. Lembre-se, a albumina reflete a capacidade funcional do fígado. Se o fígado for lesado, a albumina vai estar baixa. Só lembrar do cachaceiro, né? A albumina baixa, o pé fica logo inchado. Tem extravasamento plasmático. Tranquilo? Bem, a bilirrubina pode estar elevada, porque se tem uma lesão hepática, o fígado até consegue metabolizar a bilirrubina. O que não consegue é mandar lá para a vesícula. Então, ela volta para a corrente sanguínea, a gente tem uma elevação da bilirrubina, o paciente pode ficar ictérico, pode ficar amarelado, tranquilo? Dentro da avaliação hepática, tem um exame que faz parte da coagulação também, que é o tempo de atividade da protombina. Ele vai estar alterado, primeiro, por conta da lesão hepática. Segundo, esses pacientes com COVID têm um risco mais elevado de ter tromboembolismo, de ter trombose. Por quê? A inflamação ela gera um aumento da ativação da coagulação, tá? O que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Bem, o que acontece? Essa inflamação vai gerar maior agregação plaquetária, tá? Essas plaquetas se agregam, até por isso também a gente vê uma contagem mais baixa, tá? E aí, por ter maior ativação, maior consumo de plaquetas, a gente acaba ativando a hemostasia secundária. Lembrando, plaquetas fazem parte da hemostasia primária. Se você sangrar, quem vai lá responder para tentar conter o sangramento, inicialmente, são as plaquetas. E aí, essas plaquetas vão ativar a coagulação, tá? Os fatores de coagulação, para lá no finalzinho formar fibrina. Então, se tem um quadro inflamatório, você tem maior ativação plaquetária, você tem maior ativação da coagulação, e aí você encontra o seguinte: contagem de plaquetas baixa, o tempo de atividade da protombina, o TAP ou TP, elevado, e o tempo parcial de tromboplastina, que é o TTPA ou PTT, também elevado. Então, tem a tríade da coagulação intravascular disseminada: plaqueta baixa, TAP e PTT elevados. Tempo de atividade da protombina e tempo parcial de tromboplastina, os dois elevados. Então, o clínico, o médico, quando bate o olho nesses 3 exames alterados, plaqueta baixa, TAP e PTT elevados, a gente sabe que é uma coagulação intravascular disseminada. Muito comum no paciente crítico, paciente com sepsis, né, paciente de terapia intensiva e também no COVID. Tá? E aí, o que acontece? Se essa coagulação está mais ativada por conta da inflamação, né, plaqueta baixa e os fatores de coagulação são mais ativados, por isso que tem um prolongamento do TAP e PTT. Lá no finalzinho da coagulação, a gente tem a conversão de protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. Fibrina seria uma espécie de uma gelatina, um coágulo, para estabilizar o tampão plaquetário. Imagina aí que as plaquetas sejam os tijolinhos para conter o sangramento e a fibrina como se fosse o cimento para estabilizar esse tampão plaquetário. Tranquilo? E aí, então, a gente tem aí a conversão de protrombina em trombina, fibrinogênio e fibrina. A gente tem muita formação de fibrina por conta da inflamação, por conta desse quadro de coagulação intravascular causada pela COVID. Se você tem muita formação de fibrina, você tem formação de trombos, na verdade. Estão obstruindo a passagem de sangue. Isso pode gerar o quê? Tromboembolismo. O paciente pode morrer de trombose. Tá? Esse trombo se forma a nível central. O paciente pode ter acidente vascular cerebral, pode ter um tromboembolismo a nível central. Só que esse trombo também se forma a nível pulmonar. Os pulmões são irrigados aí por vários vasos. E aí esses pulmões podem causar tromboembolismo pulmonar. O paciente evoluir a óbito simplesmente por conta da inflamação desses trombos. Tá? Então, ocorre a nível central, a nível periférico, a nível pulmonar. Tá? O paciente pode ter infarto agudo do miocárdio por conta disso, pode ter infarto esplênico, pode ter lesões em todos esses órgãos, justamente por menor
aporte de sangue. Pode ter uma insuficiência renal aguda, porque esse coágulo pode obstruir ali os vasos que vão irrigar os rins, as artérias, enfim. Tranquilo? Então, plaqueta baixa, o tempo de atividade da trombina eleva, o tempo parcial de tromboplastina, né, o TTPA, também se eleva, formando a coagulação intravascular disseminada, que indica maior risco de trombose. Por isso que prescrevem a heparina. A heparina vai impedir a ativação do fator 10, tá? E aí a heparina impede o quê? Essa conversão de protombina em trombina, fibrinogênio em fibrina, tá? Protombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. A heparina bloqueia essa formação de fibrina. Por isso que o paciente, quando está internado, ele faz uso da heparina justamente para evitar a formação de trombos. Tem um marcador inflamatório chamada proteína C reativa, que também se eleva junto com a ferritina, tá? Essa proteína C reativa, além de indicar inflamação, o fígado produz em quadro inflamatório, então vai estar muito alta. Essa proteína C reativa, ela inibe a remoção desses trombos, tá? Quem remove esses trombos da corrente sanguínea é uma molécula chamada plasmina, tá? Tem o plasminogênio que se converte em plasmina, tranquilo? Essa plasmina é como se fosse uma tesourinha que vai removendo o trombo da corrente sanguínea. Essa proteína C reativa que está elevada na COVID, por conta da inflamação, ela inibe a ação da plasmina, ou seja, ela impede que a plasmina remova o trombo da corrente sanguínea. Ou seja, essa proteína C reativa que indica inflamação, a gente sabe que também indica maior risco cardiovascular, principalmente na COVID. Tranquilo? Então, quanto maior a proteína C reativa, maior é a formação de trombos. Quando o organismo consegue fragmentar esse trombo na corrente sanguínea, tá? Esses pedacinhos de trombos, a gente consegue avaliar. Na verdade, chama-se D-dímero. O D-dímero é o fragmento de coágulo que foi formado, é o fragmento dessa fibrina que foi removida da corrente sanguínea. Se você tem um D-dímero muito alto, indica o quê? Que tem maior formação de trombos. Tranquilo? E aí o D-dímero, alguns valores de referência variam aí até 500. Vamos colocar assim. A gente tem encontrado aí 5.000 de D-dímero, 50.000 de D-dímero, indicando maior risco cardiovascular. Tranquilo? Então, D-dímero indica que tem formação de trombos e ele fica muito elevado na COVID, indicando esse maior risco de tromboembolismo, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, obstrução de vasos que vão irrigar lá, por exemplo, os rins, por exemplo. Tranquilo? A gente falou demograma, a gente falou dos testes rápidos, a gente falou demograma, a gente falou da glicemia, a gente falou aqui da função renal, o paciente pode ter lesão renal aguda, a gente falou da função hepática, pode ter lesão hepática, diminuição da albumina, vai causar desidratação, o que pode causar insuficiência renal aguda, coagulação, plaqueta baixa, TAP, PTT ou TTPA elevados, D-dímero muito elevado, inflamação, proteína C reativa elevada, ferritina elevada. Tem um marcador que avalia a função cardiovascular chamado ProBNP, tá? ProNT-BNP. Esse ProBNP é uma molécula que avalia disfunção ventricular. Ele é muito utilizado para a gente avaliar paciente com insuficiência cardíaca. Por quê? Quando tem um aumento do volume sanguíneo lá no coração, tá? Lá no átrio, quando tem uma disfunção atrial, indica que a pressão arterial elevou, tem mais volume dentro do átrio. E aí o organismo o que faz? O cérebro vai produzir um peptídeo chamado BNP. É o peptídeo natriurético atrial. O B vem de brain, que acreditava-se, né, que é o cérebro que produzia. Na verdade, é o coração que produz. Eu falei do cérebro, mas na verdade é o coração que produz. Mas o B vem de brain porque acreditava-se que era o cérebro. Mas na verdade é o coração. O próprio coração percebe que tem uma sobrecarga de volume porque tem uma dilatação atrial. Tem mais volume passando. Então, o coração vai produzir o BNP, peptídeo natriurético atrial, para ele
promover o quê? A natriurese, a excreção de sódio lá pelos rins. Tranquilo? Então, o peptídeo natriurético atrial é produzido quando há uma sobrecarga de volume. O que tinha encontrado na COVID? O aumento do BNP, né? No caso, o pró-BNP, que é a molécula inativa desse BNP, mas que é avaliada a nível laboratorial. NT-proBNP. É a molécula inativa, só que, porém, mais sensível na corrente sanguínea, indicando que a COVID também causa disfunção ventricular, pode causar, por exemplo, insuficiência cardíaca nesses pacientes. Então, o pró-BNP ele é utilizado para avaliar lesão cardíaca em pacientes com COVID. Claro, CK, CKMB e troponina, que são marcadores de lesão cardiovascular, também podem estar alterados em alguns pacientes, justamente porque podem evoluir com lesão cardíaca. Tem o LDH, que é uma enzima que fica presente dentro das células. O LDH está presente nas hemácias, é um marcador de hemólise. Só que existe uma isoforma de LDH que está presente nos pulmões. Então, o aumento do LDH, nesse caso, sugere que o paciente tenha lesão também pulmonar. Tranquilo? Tem a procalcitonina, que é um marcador muito utilizado também para avaliar sepsis, tá? Que também pode estar alterado. Esse paciente pode evoluir no quadro séptico também. Tranquilo? Mas, de maneira geral, esses são os principais exames. O hemograma, os testes rápidos, controle glicêmico, função renal, função hepática, enzimas cardíacas, marcadores inflamatórios e marcadores da coagulação. Tranquilo? Esses são os principais exames aí utilizados. Tranquilo? Vamos abrir para perguntas aí, para te debater algumas coisas sobre exames. Enquanto isso, me dê só um minutinho para eu ir ao banheiro. Só um minutinho. Prontinho. Perguntas, pessoal? Alô, Valéria, equipe? Eu tô aqui acompanhando, professor. A Valéria teve que dar uma saída, teve um acidentezinho lá com a filhinha dela. Mas vamos ver aqui no bate-papo. Pessoal, estou acompanhando aqui também no bate-papo. Tem alguma pergunta em específico, alguma dúvida sobre alguma interpretação de algum exame? Estou olhando aqui pelo chat também. Se não tiver nenhuma pergunta, professor, eu vou lhe passar uma situação aqui que eu tenho visto acontecendo nesses últimos dias aí, aconteceu com algumas pessoas mais próximas, sobre paciente está com um IgM positivo há mais de 20 dias, 20, 30 dias, o IgG não positiva, e aí fica aquela pessoa com receio de continuar na fase de transmissão, se sai de isolamento ou não. A gente tem observado algumas pessoas entrando nesse perfil de resultados laboratoriais aí, né? Provavelmente não houve soroconversão, né? Uhum. Ele teve o IgM positivo, beleza, ele teve Covid. Mas aí cadê o anticorpo de memória? E aí, provavelmente não produziu em níveis suficientes para detectar no teste. Provavelmente ele produziu, mas não o suficiente para positivar o teste. E a pessoa fica naquela insegurança, tipo assim, será que eu estou imune, já estou protegido? E aí tem um detalhe interessante. Inclusive eu mesmo estou acreditando nessa imunidade aí que quem já teve Covid não vai apresentar novamente a doença. Lá na dengue, a gente sabe que são 4 sorotipos, né? Quando você tem uma infecção por um sorotipo, você fica imune durante 6 meses para todos os sorotipos.
e para o resto da sua vida para aquele sorotipo que você teve a infecção. Teoricamente. Só que o vírus vai sofrendo mutações. Então, o que pode acontecer? A COVID, ou o COVID, né, o vírus COVID, pode sofrer mutações. Então, embora você tenha anticorpos, né, porque já teve contato, acredito que boa parte da população já teve o contato com o vírus, né, ele está aí pelo ar, embora não tenha desenvolvido sintomas, boa parte deve ter gerado soroconversão. Entretanto, esse vírus pode sofrer mutação, uma tal de segunda onda, a gente não sabe nada disso. Então, está muito, muito recente. Eu acredito que Covid vai ficar rodando por aí por algum tempo. Né? Tem até algumas doenças que foram erradicadas, mas já estão voltando aí. Eu acredito que Covid vai ficar passeando um pouquinho aí pela humanidade durante algum tempo aí. A gente... Justamente por... esses casos é bem complexo. Eu também acredito que vai continuar um certo tempo aí. Traz muita dúvida, né? Essa questão da liberação e do isolamento. Esse caso em específico que eu estou citando, ele deu IgM positivo, estava entrando para o 30º dia, foi refeito o teste de IgG e IgM, né? De anticorpo, e positivou o IgG daquela forma, né? Bem fraquinho. O fraquinho, sabidamente positivo, né? Mas o IgM ainda é muito forte. E aí a gente ficou naquela, será se realmente... E aí ainda está em fase de contaminação ou não? Aí a gente fala, já passou de 14 dias, não contamina mais e tudo. Só que essa pessoa tinha contato com o idoso e aí ficava naquela dúvida. Resultado, a pessoa foi fazer PCR. Fez a PCR e na PCR o IgG deu lá em cima e o IgM já no quase zero. Já deu ao contrário do resultado que deu ali visualmente no teste rápido, né? Então, acabou deixando a pessoa mais tranquila para sair ali do isolamento, mas acendeu já aquele alerta, né? Poxa, passou 30 dias e IgM o tempo todo ali batendo em cima e o IgG começou a aparecer ali no 30º dia, quando foi para a PCR já estava... um teste mais... A Bianca Caroline perguntou sobre a depuração da creatinina, né? Atualmente, todo laboratório ele tem que já liberar junto com a creatinina a taxa de filtração glomerular já calculada. Atualmente, tem algumas fórmulas estimativas, né? A mais utilizada é CKD-EPI, tá? Tem a segunda mais utilizada, MDRD, e a Cockcroft-Gault, que é mais antiga, que está sendo mais utilizada para ajuste de dose, de medicamentos, para dieta, mas a recomendação é utilizar a CKD-EPI, que é mais recente, se não me engano, de 2009, e a segunda opção seria a MDRD. Todo laboratório hoje tem que liberar já a taxa de filtração glomerular já calculada. Tá? A gente sabe que muitos laboratórios não adotaram isso ainda, tá? Em emergência, às vezes, muito menos. O que o pessoal vai fazer com esse paciente que está internado? Pode calcular a taxa de filtração glomerular ou pode fazer aquele antigo cleanse de creatinina. Pode coletar a amostra de 24 horas, colhe a creatinina e aí joga no cálculo. Né? Tem a creatinina urinária vezes volume no minuto, dividido pela creatinina sérica. E aí você vai achar a taxa de filtração glomerular, no caso, a depuração da creatinina. Tá? Na verdade, você está dosando a creatinina no sangue e dosando na urina. E aí você joga nessa fórmula. Creatinina urinária vezes volume minuto, dividido por creatinina sérica. Tranquilo? O que é o volume minuto? Supondo que o paciente urinou 1.440 ml. Em 24 horas existem 1.440 minutos. Então, se ele urinou 1.440, divide por 1.440, você vai encontrar 1 ml por minuto. Isso entra na fórmulazinha ali. Então, ou você faz calculando, pega a creatinina ali, que é bem mais fácil, vai lá na internet, tem várias calculadoras gratuitas, pega lá de CKD-EPI, diz lá se o paciente é masculino ou feminino, se é negro ou não, pronto, só bota a creatina do paciente, a idade já manda calcular, tranquilo? Ou faz a urina de 24 horas. Se esse paciente que tiver com uma insuficiência renal aguda ou injúria renal aguda, o volume urinário vai ser mínimo, quase zero, porque provavelmente vai estar anúrico, né? Não vai estar produzindo quase nada de urina, tranquilo? E aí essa taxa de filtração glomerular vai estar baixíssima. E aí o clínico sabe que ele tem uma insuficiência renal aguda, tá? Então a pergunta dela é essa: como avaliar, né, a creatinina e a taxa de filtração glomerular? Ou faz urina 24 horas, ou faz a partir de cálculo,
Tranquilo? A Érica está falando em caso de reinfecção. Olha, até agora não teve nenhum confirmado, assim, mais próximo da gente, de casos de reinfecção, tá? Mas vamos pensar na mesma tragédia aí que a infecção primária causa. Tranquilo? Tudo é muito novo, legal é isso, né? Tudo muito novo. A gente está on the fly, a gente está durante o voo. É como se o teu carro estivesse andando e você trocando o pneu ao mesmo tempo. Tudo é muito novo. Tranquilo? Fechou? Fechou. Acho que não tem as perguntas foram respondidas, né, professor? Acho que é isso, né, por hoje. Aqui. Um prazer. Agradeço a contribuição, tá? Manda um abraço aí novamente em nome da Valéria, que não pôde retornar. E, pessoal, a gente se encontra amanhã, tá? No mesmo horário. E só deixar um recado para a galera. Quem quiser acompanhar meu trabalho lá no Instagram, Rodolfo Fernandes Prof. Quiser tirar o print da tela e me marcar no Instagram, Rodolfo Fernandes Prof. Tranquilo? No final do ano eu vou publicar um livro sobre interpretação de exames laboratoriais. Serão 11 casos clínicos, 10 mais o Covid, caso clínico. Vai ser o caso clínico extra aí de Covid, tá? Lá no link do meu Instagram tem uma aula completa sobre alterações laboratoriais na Covid. Entra no meu Instagram, tem um linkzinho, você vai cair lá no YouTube. Pode se inscrever no canal, tem 7 aulas gratuitas. Sobre lico, sobre Covid, doença hemolítica perinatal, interpretação clínica de hemograma, tem 7 aulas lá. Tranquilo? Você entra lá, se inscreve. Quando estiver assistindo, me marca. Tranquilo? E aí, no final do ano, eu vou estar publicando o livro. Tranquilo? Rodolfo Fernandes Prof. Beleza? Você tá acessado aí no YouTube também, não tá, professor? No computador aí ao lado? Estou acompanhando aqui. Pronto. Se puder, se quiser também botar aí no bate-papo o Instagram para o pessoal acessar certinho. Sim. Deixa eu ver se vai. Vou botar o endereço aqui. Vamos acompanhar aqui. Beleza? Só selecionar aí. Pronto, show. Apareceu. Beleza. Pessoal, Pessoal, obrigado pelo carinho. Obrigadão, até mais, viu? Bom trabalho, bom descanso aí agora. Até mais ver. Tchau, tchau. Fique com Deus. Sucesso a todos. Deus abençoe. Amém.